Oi, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um podcast Make the Future. E hoje o meu convidado, olha só, ele vem de um país que eu amo tanto, tanto. Eu tenho certeza que em outra vida eu estive lá. Aliás, já estive na minha vida, nessa vida, 4 vezes, eu acho. E agora eu estou programando para ir a quinta, sexta, eu vou para sempre. Ele é austríaco. Eu queria agradecer aqui a participação do Stefan Nemetz. É um privilégio estar aqui com você. Olha o que eu fiz. Ontem eu fui num evento da Austria Advantage e eu vim até com crachá, porque eu falo, não, merece. Eu adoro vermelho. Se eu pudesse, eu estava até usando meu blazer vermelho hoje. Mas eu falei, não, vou usar o crachá para lembrar o evento maravilhoso que você me convidou ontem. Muito obrigada. E eu quero começar aqui agradecendo a presença dele, mas já com um plus. Stefan, conta pra gente como é viver no Brasil por tantos anos e como funcionou essa transição Áustria-Brasil. Então, muito boa noite, Mônica. Muito obrigado pelo convite, né? Você fala que ama a Áustria, né? Eu posso dizer que amo o Brasil. É um país maravilhoso e posso dizer que eu estou aqui faz 20 anos, né? E muito feliz. País muito bom de estar. E estou no consulado da Áustria, trabalhando desde 2005. E o que me trouxe, né, de um lado foi o trabalho, né? Eu fiz uma transição de Lisboa, Portugal, para cá, em 2005. E também, na época, era um amor, né? Tava namorando uma moça, uma brasileira, né? E as duas coisas foram, assim, aconteceram ao mesmo tempo, né? Abri uma vaga aqui em São Paulo e eu estava num relacionamento meio de longa distância, muito longa distância, né? Então foi até longa distância demais, né? Para assim dizer, mas foi uma possibilidade de juntar as duas coisas, vir para o Brasil e estar aqui nesse país maravilhoso e tá próximo da namorada, né, na época. Você casou com ela? Não. Hoje sou casado, mas não é com ela. A gente namorou um tempo. Ela era do Rio. A gente fez essa ponte, né? Ponte aérea durante alguns anos. Mas hoje estou num outro relacionamento. Sou casado faz 8 anos agora. Então é o amor ao quadrado, certo? Não pode faltar amor, né? Eu acho que se é ao quadrado, ao cubo, tudo bem, né? Não importa. E falando de amor, como você define o amor? O amor, nossa, é uma pergunta muito profunda, né? Eu assim, acho que o amor, por mim, é um sentimento de leveza, assim, de uma coisa que vem por dentro e que é leve, que não depende das coisas exteriores, que a gente sente um amor, está presente no momento, está ligado com o mundo, né? E no mundo perfeito, no momento ideal, com a outra pessoa, né? Que você tem aquela pessoa que você consegue também viver esse amor, né? Ai, que lindo. E hoje você tem uma filha, né? Ela já é uma adolescente. Sim. E para essas gerações, se você pudesse deixar um conselho, olhando para o aspecto pessoal, né? Desenvolvimento pessoal e profissional, que conselho você deixaria? Eu acho que é muito difícil, né, para a geração de hoje, mas eu falaria, larga o celular, né, fica vivendo um mundo não virtual, né, porque eu acho que é isso que a gente tinha, né, na nossa época, ainda um pouco mais do que hoje, e às vezes eu fico um pouco
triste que os jovens, né? Os jovens hoje em dia eles ficam muito tempo ligados. Eu sei que é difícil, né? Tipo, largar, porque também pra gente né? Imagina os jovens. Mas eu acho que como eu venho de um tempo, né? Antes da internet ainda, né? A minha juventude, pelo menos, né? Então, eu acho que daria essa dica. Larga um pouco mais o celular e vive umas coisas, faz um esporte, fala pessoalmente com as amigas, passa tempo com eles e elas. Acho que seria essa a dica. O tempo que a gente passa com o outro é tão valioso. Tem alguma lembrança de um tempo que você passou com alguém e você pensa assim, se eu não tivesse passado tempo com essa pessoa, eu me arrependeria? Com certeza. Acho que foram muitas pessoas, né? Quando a gente cresce, né? Isso começa na família, né? Depois vai na escola, assim. Eu me lembro de alguns professores que deixaram um impacto profundo, né? Em mim. E depois os amigos, né? Quando a gente é jovem, assim, a gente vive muito tempo com os amigos, né? Então, eu acho que isso tudo teve uma influência e eu não queria sentir falta de muitas pessoas, assim, que tiveram um impacto para mim, né, na minha vida. Então, acho que eu não queria destacar, assim, talvez da família, né? Meus pais, mas acho que isso é muito importante para todo mundo, né? Então, uns professores tal, e amigos, né? Mas acho que é um grande conjunto, né? Que faz que nos deixa felizes em podermos viver esse tempo, né? Junto, essa troca de ideias, esse convívio pessoal. Mas vamos falar um pouquinho aqui do lado profissional do Stefan. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer dentro dessa esfera é a seguinte: qual é a maior vantagem competitiva de uma empresa que está instalada na Áustria e decide vir para o Brasil? É uma ótima pergunta, Mônica, porque isso, no nosso trabalho, a gente está tentando muito, né, incentivar as empresas austríacas a virem para o Brasil. E eu acredito que a resposta mais importante é que o Brasil nosso país é como se fosse um continente, né? Pelo tamanho, pelo número de pessoas. Então, o mercado brasileiro é um mercado muito atraente, né? Pelo ponto de vista do tamanho, né? E é um mercado, o maior mercado da América Latina, né? Sem dúvida. E para você ter uma possibilidade de ficar ativo, de trabalhar esse mercado, eu acho que tem que ter uma presença aqui, né? O brasileiro gosta de fazer negócios com brasileiros, gosta de alguém que fala a língua dele, que atende ele no horário que ele precisa, né? Então, eu acho que é muito importante por essas razões, né? Nem estou entrando em razões, vamos dizer, jurídicas ou mais técnicas, mas eu acho que é essencial uma empresa austríaca que é, com poucas exceções, obviamente, sempre existe a exceção, né, para confirmar a regra, mas com pouquíssimas e raras exceções, acho que tem que ter uma presença aqui por causa disso, para estar perto do cliente, para ter alguém que fala a língua do cliente e estar dentro do mesmo país. E para concluir essa caixinha, quais são os segmentos, né, que escolhe vir para o Brasil e qual que é o número de empresas atuais? A gente trabalha com vários números, né? A gente tem o número de empresas que fazem negócios, empresas austríacas que fazem negócios com o Brasil. São mais ou menos 1.000 empresas que todo ano exportam ou prestam serviços, né? Número que está crescendo. E são empresas que não necessariamente têm uma filial aqui, uma subsidiária.
O número de subsidiárias é um número um pouco menor, obviamente, né? Mas estamos falando de 150, 200 filiais de empresas austríacas. Não posso te falar um número exato porque um ser vivo, né? Esse número, ele um dia cresce, outro dia diminui, porque às vezes entra uma empresa, às vezes sai uma empresa. E tem algumas empresas que são mais ou menos caixas postais, mas tem pessoas que trabalham e tal. Mas é difícil de dizer quem é e quem não é. De produção, né? Falando daquela indústria tradicional, a gente tem mais ou menos umas 50 empresas que têm uma produção. Temos muitas empresas que têm armazéns, né? Que não produzem, mas que têm um estoque, né? de mercadoria. E o que é interessante é que tem cada vez mais empresas, né? Que prestam serviços, que não têm mercadorias, né? Que hoje em dia é a tendência, né? De vender serviços, né? Assim, software as a service, por exemplo, tal. Então são as tendências hoje em dia. Então, e às vezes a gente nem percebe muito, né? Quando a empresa entra no mercado, porque apesar da gente prestar uma consultoria, né? Para as empresas austríacas, mas nem todas, né? Nos contatam, né? E algumas já entram diretamente com parceiros. Mas fica a dica para as empresas austríacas, caso estiver ouvindo também, né? A gente presta essa consultoria para elas, né? E estamos à disposição a tentar ajudar nesse processo. E os segmentos? Você falou indústria? Então, em termos de exportação, está bem misturado. A gente tem umas empresas grandes, multinacionais austríacas que exportam coisas tipo farmacêuticos, né? Mas assim, das empresas que a gente tem mais contato são mais as empresas de médio porte austríaca, que exportam tipicamente maquinário, seja de trabalhar plásticos ou de trabalhar metais. Então, esse é o tipo a tradicional empresa austríaca. Mas também temos de todos os setores, né, de transformar, né, por exemplo, celulose, né. Temos uma empresa que produz garrafas plásticas. Parece uma coisa simples, mas eles fizeram até tal perfeição que eles até a Coca-Cola, por exemplo, ela entra, eles pedem para a empresa entrar na fábrica e produzir lá dentro, in-house, né, como eles falam. Então, é uma empresa que a gente não conhece muito o nome, né, a não ser que a gente que trabalha com ela, mas ela faz uma coisa que muita gente compra todos os dias, né, assim, as garrafinhas, tanto de bebidas como também de produtos cosméticos, por exemplo. Então, é um exemplo de uma empresa, né? Ou também, um embasamento isso, né? Tá no nosso dia a dia. E também tem empresas que trabalham em áreas totalmente diferentes, como ferroviária, por exemplo, né? Temos muitas empresas na área ferroviária, por exemplo, e nos mais diversos setores que se possa imaginar. Fantástico. Então, em grau de importância, a gente pode trabalhar aí dentro dos segmentos que a gente entra aí num grau de importância de KNAI de máquinas e equipamentos, essa parte de industrialização. Isso que é o mais relevante, se a gente for comparar entre mercadoria, serviço. Eu diria, em termos de números, né, e de empresas, eu acho que é um setor muito importante. Em termos de volume de negócios, também tem outros setores, né, como farmacêuticos ou também bebidas, né, a gente conhece, né, muito bem bebidas energéticas da Áustria, né, estão fazendo muito sucesso. O Red Bull é de lá, gente, e a Swarovski também, garotas. Então estamos falando também desses produtos de bens de consumo, né, como a KTM, né, que faz motos, né, que são off-road, né, que são muito bons e estão ganhando as corridas de motos off-road todos os anos, né? Então,
tem vários produtos que às vezes a gente nem sabe que é austríaca, né? Que o produto seja austríaco, mas é. É um fato curioso. Durante toda a minha adolescência, quando eu bebi pela primeira vez o Red Bull, fase adulta, eu nunca soube que era da Áustria. Eu soube lá. Na verdade, né, o produto originalmente, pelo que eu sei, foi meio que desenvolvido na Tailândia. E o senhor Mateschitz, que foi o grande gênio de marketing, né, da Red Bull, ele numa viagem para a Tailândia, ele tomou, né, gostou e fez aquele tchan, né, e ele falou, eu vou fazer esse produto um produto mundial com muito sucesso, né? Ele desenvolveu as estratégias de marketing e realmente conseguiu, né, fazer de uma bebida que só tinha na Tailândia um sucesso mundial. E assim foi o grande feito dele, né, o grande sucesso, e ele infelizmente faleceu, acho que ano retrasado, mas ele que levantou essa marca para o mundo afora, que já tinha só na Tailândia, né, mas virou um sucesso no mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa também. Então, mas o insumo, a composição, etc., a bebida, ela nasceu, ela é oriunda da Tailândia. Sim, mas hoje em dia a marca e a produção hoje em dia acontece na Áustria. E é um dos produtos que mais faz sucesso na exportação, né? Dos produtos austríacos, é um dos que mais vende, né? E aqui também no Brasil, acho que o produto que mais vende da Áustria, talvez. Se a gente reduz para um produto, acho que é a Red Bull que mais vende. Depois é Swarovski. Também, vende muito. Mas vende muito. E virou, assim, referência nacional. Você sabe a história da Swarovski também? Quer compartilhar com a gente? É de Salzburg? Na verdade, é de Tirol. É de perto de Innsbruck, em Wattens, que é uma pequena cidade perto de Innsbruck. E o nome, né, Swarovski, remete à República Tcheca, né? E, pelo que eu me lembro, foi uma família que se refugiou, né, depois das guerras, foi para Tirol e lá levou a técnica, né, de fazer esses produtos maravilhosos, né, e dali ficou crescendo. E não é só, né, Swarovski é, na verdade, uma empresa que tem várias divisões, né, assim, eles têm lentes, né, para binóculos, né, até, obviamente, as coisas bonitas, né, que a gente compra, né, os acessórios, também eles produzem muito strass, né, que está sendo utilizado para ser implementado em produtos de moda, né, como calças, como chinelos, né? Então assim, é multifacetado. Eles até têm uma divisão que eles produzem refletores, né, para as ruas e as estradas, né, sendo pintadas. Aí eles usam um material, né, que só eles têm a fórmula exata, né, mas enfim que reflete, né, a luz, e é uma coisa que muita gente não sabe. Então a Swarovski é multifacetada, e eles também fazem um vinho, né, argentino. Sério? Da Norton, né? A Norton é conhecido, né, uma vinícola de Mendoza, da Argentina, e o Swarovski também estão lá e fazem vinhos maravilhosos. E dá para também comprar Swarovski de forma líquida, né? Então,
Nossa, uma que coisa que nem linda. muita gente sabe, né? Olha, eu vou falar algo pessoal, mas a Áustria, para mim, é uma explosão de arte. O que você narrou agora, para mim... Eu não tinha essa visão, essa completude da Swarovski. Eu sempre lembro da peça e, sim, na loja a gente vê que não tem só, né, as joias, mas também tem acessórios de decoração, caneta. Eu tenho algumas canetas que são memoráveis, vou ter para o resto da vida. Então, foi muito bacana para mim adquirir algo lá na Áustria. Eu não sabia que era do Tirol, achei que era em Salzburg. Salzburg eu acho que é o Red Bull, não? Salzburg é o Red Bull, exatamente. Vendo, olha. Uma dica, né, que quando você for para a Áustria, além de Viena e Salzburg, também vai para Innsbruck. Eu já fui. Opa! Então você talvez eu não sei se você já foi lá, então, mas tem o Crystal World, que é o mundo do cristal, dos Swarovski, que fica em Wattens, que é o museu dos cristais, que além de ter a produção lá, né, dos cristais e de muitos produtos, eles criaram um museu interativo com montagens de cristais e é uma coisa única, né? Acho que no mundo eu só conheço, tem o Mundo de Ouro, o Museu do Ouro, né, em Bogotá, por exemplo, mas esse dos cristais eu só conheço, por exemplo, das Swarovski em Wattens, né? E é uma coisa fantástica. Também tem parque, né? Um parque de diversão junto, que também explora bastante esse tema dos cristais. Então, uma coisa sensacional e uma coisa única, né? Então, quando for para Innsbruck, vai para Mundo dos Cristais da Swarovski. Não vou esquecer de forma alguma. Quem sabe ainda este ano. Obrigada. E, Stefano, a gente falou aqui de uma variedade de produtos, segmentos. Acho que é bom você até beber mais um gole de vinho, porque a pergunta é profunda. Vamos beber um gole, então. E aí, é aquela coisa, né? A gente vê lá o sistema europeu, a gente tem o sistema de tributação único, né? Cada situação funciona muito bem, né? Existe ali, de certa forma, uma clareza absoluta de como aquilo tende a ser tributado ou não. E quando o austríaco ele escolhe, né, ter negócios com o Brasil, como ele entende e vê o sistema tributário brasileiro? Olha, na maioria das vezes ele nem imagina, né, a complexidade, né, porque é um sistema muito complexo. E muitas vezes as pessoas nem sabem, né, do que vai esperar elas, né? Mas isso também é uma tarefa, né, a gente tentando encaminhar essas pessoas para elas terem assessores bons, né, para eles trabalharem com um software bom, com produtos atualizados, com pessoas que conseguem orientar, né, da melhor forma, porque é muito bom, né? Alguém disse Brasil não é para os iniciantes, né? Eu costumo repetir isso, realmente não é. Eu costumo falar isso também para os austríacos. Acho que o mais importante, né, realmente é não subestimar a importância da contabilidade e a complexidade da contabilidade, né? Então, a gente nem dá spoiler logo no início para os austríacos, porque senão vai que eles desistem, né? Assim, a gente fala demais, né? Mas faz parte, sim, do nosso trabalho para orientar eles e avisar eles que é uma coisa complexa mesmo. Você já teve um caso de alguém que desistiu? Sim, já tivemos empresas que, assim, que não desistiram diretamente pelos impostos, mas indiretamente sim, né? Porque subestimaram, assim, né, o trabalho, os recursos, né, que precisam, né? Eu não sei onde que foi, mas uma vez eu li que o Brasil é o país que mais precisa de tempo gasto para fazer, né, fechar, né, um ano, né, contabilisticamente falando, os balanços, né, e assim, eu acredito totalmente nesses números, porque
assim, o que me mostram, né, que me contam, né, também as empresas e as pessoas, realmente é uma coisa muito complicada e isso que a gente sempre fala para os austríacos, não subestimem, né, os desafios nessa área, né? Mas se a gente tentar falar com carinho para não desestimular ninguém também, né? Com carinho é excelente. Gente, eu imagino a cena. Você falar com carinho de algo que, olha, sendo bem sincera, algo complexo, denso, sério. E aí você vem, deixa eu tentar suavizar isso aqui, deixa eu rever como eu comunico que esse não é o fim, né? Que dá para continuar, dá para prevalecer. Assim, depende um pouco, cada caso é um caso, né? Um outro provérbio que eu aprendi nesses anos, né? E tem empresas, né, que apesar da complexidade do sistema, mas elas se beneficiam também, né, de certas regras e uma situação que dá muito trabalho de um lado, mas também às vezes oferece bastante chances, né? Temos um acordo de bitributação que ainda está em rigor, né? Tá valendo, apesar de ser renegociado, né, neste momento, e tudo sendo adaptado, né, às regras mais atuais, né, do CDE. Mas tem alguns setores que também têm boas chances, né? E eu diria que os serviços, né, não tanto os bens, né, produzidos, mas os serviços sempre se beneficiaram de algumas coisas na legislação e também com a bitributação que ajudava, né, muito e que abria oportunidades. Então, assim, diria que tem chances e tem desafios, né? E como você vê a reforma tributária? Não me faz sorrir. Eu não sou talvez a melhor pessoa, né, de julgar, né, de uma perspectiva mais técnica. Mas o que eu penso, né, eu vou falar do que eu penso, né, porque eu estava ouvindo, né, durante quase 20 anos, né, que ia haver uma reforma tributária, né, e até já não acreditava mais que algum dia ia sair do papel, né. Uhum. E num primeiro momento fiquei super feliz, né, porque, enfim, finalmente, né, tudo ia melhorar, o mundo de cor-de-rosa ia se instalar para sempre, né. Mas, né, na realidade nunca é assim, né? A gente depois se depara com os detalhes, né? E, que são muitos, né? E como a situação já é complexa, já tem muitos detalhes, né? E agora isso tudo está sendo transformado num mundo mais moderno. Tá certo, eu acho que é importante, né? Acho que precisa reformas, né? Acho que não é à toa que todo mundo sempre estava falando, mas é importante realmente acontecer. Tem umas certas ideias, né, que vão simplificar alguns impostos, né, que não vai ser o mundo perfeito, né, não vai ser que certas coisas na Europa são que só tem um imposto de um VAT, né, um IVA, né, assim não vai ter só um, vai ter vários, tal. Então não vai ser totalmente simplificado, né, mas vai ter umas melhorias. O momento, né, de transição sempre é muito complexo, né? E aí isso vai dar muito trabalho, né, para os advogados, para os especialistas, para os produtores de software, né? E sei que vocês também estão nesse ramo e muito empenhados a facilitar a vida das empresas austríacas e brasileiras e de todo mundo que faz, né, negócios. E é muito importante agora, nesse momento, ter alguém que faz esse trabalho. E também acho que algumas coisas, vamos dizer, estão indo para a direção correta, assim, né? Porque certas coisas são muito pesadas de impostos, né? Todo mundo que produz, né, está sendo muito tributado, né, pelos impostos.
Isso vai aliviar um pouquinho, parece, né? Isso que eles dão para entender. E outras coisas que foram menos tributadas provavelmente vão sofrer um pouquinho uns aumentos, né? Isso tudo tem razões históricas, né, tal, e demorou, né, para ajustar, mas então a gente espera que depois desse sofrimento, dessa transição, né, as coisas vão estar melhores, né? Mas é um caminho longo ainda e eu acho que vai dar um trabalho homérico, né? Não sei se é essa a palavra, mas é um trabalho muito grande para as empresas e para as empresas austríacas. Bom, eu também não tento entrar muito em detalhes nesse momento, porque até realmente engrenar, né? Eu acho que ainda temos mais um aninho ou dois, e aí depois tem a transição. Então, vamos acompanhar isso de perto e tentar dar umas dicas boas para as empresas austríacas. Disso eu não tenho dúvidas. É uma transição longa. E eu acho que você usou a palavra correta, homérico. Eu vou adquirir ela no meu pitch. Para quem acha que vai ser fácil, não, toma cuidado. O trabalho é homérico. Nossa, maravilhoso. E você observa que o mercado austríaco, com esse movimento que o Brasil fez de escolher o caminho da reforma, ele ficou otimista, ele está ali indeciso ou ele não ficou neutro? Olha, eu acho que a reforma tributária é uma coisa bacana, né? De um ponto de vista de vender o país. Eu acho que é positivo se poder comunicar que está acontecendo, né? Uma reforma, uma atualização. Porque muitas vezes a gente tem que falar, não, mas a lei trabalhista ainda é dos anos 30, né, do século passado. Essas coisas é importante acontecer, né? E as reformas são importantes, né? Porque acontece tanta coisa, né? No dia a dia, acho que não tem um impacto muito grande para as empresas austríacas virem ou desistirem de vir, né? Eu acho que elas se adaptam e precisam de bons parceiros, né, para fazer essa adaptação, uma coisa suave. Mas a gente está com muita esperança agora pelo acordo Mercosul-União Europeia, que a União Europeia deu um passo importante, né? Agora eles soltaram, né, para aprovação, né? E a gente está muito otimista que isso vai melhorar a competitividade dos produtos europeus aqui no Brasil. E, claro, agora se pode argumentar, não, mas aí eles vão exportar, né? Não vão necessariamente criar filiais aqui, porque só vão exportar um pouco a mais por causa dos impostos. Não. É possível, mas eu acredito que, assim, na medida que a gente faz acordos, né, um país com outro, um bloco econômico com outro, eu acho que é uma aproximação, né, um estreitamento, né, e conseguindo vender a mais, assim, acho que isso também cria uma necessidade também de se instalar no país, de criar uma filial, uma sucursal. Então, é isso que eu falei no início, né? Eu acho que o Brasil é um país muito importante para deixar de lado e só ficar exportando e não ter nenhuma base no país. Então, eu acredito que isso é um caminho irreversível que as empresas austríacas e europeias também vão se instalar com maior frequência aqui, uma vez que esse acordo vai entrar em prática e em vigor. E se você puder listar em bullet points, né, quais são os principais aspectos desse acordo, benéfico e maléfico? Aí eu sou suspeito de falar, né, porque já a gente apoia... Vou tomar um gole de vinho. Então, eu sou super a favor, porque... isso, assim, em primeiro lugar, é um acordo comercial, né, de comércio exterior, né? Por mim, reduzir imposto de importação é uma coisa fantástica, porque quem vai se beneficiar são os clientes, né? Porque imposto, quem se beneficia é o governo
e depois tem que ver como é que ele gasta, né, esses impostos, né? E o brasileiro já sabe que nem sempre é da melhor forma, né? E agora com o governo Trump, né, que está impondo impostos de importação muito altos, então a gente está vendo, né? Será que é uma coisa boa, né? Assim, e até agora ninguém me falou que era uma coisa boa, né? Então eu ainda estou procurando essa informação que não, é uma coisa boa, vamos pagar mais impostos de importação. E mesmo sendo os americanos pagando esses impostos todos, mas peraí, né? A gente vai exportar menos, né? Os brasileiros vão exportar menos café, vai diminuir as exportações de aço, sei lá. Então, eu sou totalmente a favor da gente diminuir esses impostos de importação. E realmente isso faz sentido realmente para proteger, né? Em certos casos que eu considero meio exceções, né? E eu acho que isso vai ser muito bom, né? Diminuir isso. Claro que tem considerações, né, importantes, né? Tipo a qualidade dos alimentos, o meio ambiente. Isso não pode, né? A gente não pode deixar isso de lado. Isso realmente temos que ficar de olho e ficar cobrando, né? Porque uma coisa não quer dizer que você vamos diminuir os impostos e não importa mais nada, né? Não, tem que ficar de olho nisso. Então, mas uma vez que eu tenho certeza que eles vão ficar de olho e vão ficar cobrando, eu acho que é uma coisa muito boa de diminuir esses impostos de importação, porque vão abrindo os mercados um para o outro, né? E o Brasil, que é muito competitivo na agricultura, eu acho que vai conseguir importar bem mais para a Europa nesses setores, e a Europa vai conseguir exportar mais para o Brasil nos produtos industrializados. E acho que ganhando de outros blocos econômicos que não têm esses acordos, né? Então, eu sou super a favor. Então, eu não vou falar nada negativo agora, viu? Não, é importante. Eu acho que essa ideia de ver só o lado positivo já muda muita coisa. E realmente faz sentido não ver nada maléfico. Mas vai que você viu e quer dividir, né? Então, a gente sempre pergunta. Porque eu, uma vez ouvi, você estava falando de provérbio, né? Uma história ela não tem dois lados, ela pode ter três. E um professor meu falou assim, olha, que dependendo de como for, se for um hexágono, pode ter até 6. Eu falei, aí você deu chute no meu cérebro parou. E falando em cérebro, porque sem ele a gente não ia estar aqui... Olha, Stefano, o que você acha da inteligência artificial? Vamos brincar de novo. Quais são os pontos, vou mudar agora, positivos e negativos? Também, novamente, né, não sou um especialista do assunto, então vou falar mais da minha opinião pessoal, né? Eu acho muito fantástico as coisas que a gente está vendo, né? Assim, essas coisas mais tanto mais lúdicas, né? Mas também as coisas que ajudam a ser mais produtivo, né? Em pouco tempo, de ter um resumo, né? De resumindo coisas, criando coisas novas. Acho fantástico. Isso é uma coisa que a gente não tinha nem imaginação, né? Alguns anos atrás, que isso ia acontecer com tanta rapidez, né? Do outro lado, né, eu acho que a gente também já viu do outro lado que às vezes saem coisas que não são verdadeiras, né, que são coisas meio, né, assim, sem ser, como que ia falar, controlar, assim, sem controle, né, também é uma coisa meio perigosa, né, assim, então a gente não pode ainda 100% confiar nisso, né, então eu acho que é uma coisa, uma ferramenta, né, que ajuda muito e consegue alavancar, né, o trabalho, mas do outro lado, né, também não dá para falar, vamos agora só depender disso e a gente não precisa mais de controles ou de pessoas qualificadas que vão fazendo trabalhos sérios. Então, eu acho que vai modificar muito a nossa vida. E como todas as coisas, né? Eu acredito que 200 anos atrás, as máquinas a vapor estão tirando os nossos empregos, ou quando
chegaram os carros, né? Assim, os caras que trabalhavam com cavalos, né? Não ficaram muito felizes, né? Mas continuam, né? As coisas e a humanidade sempre tem essa capacidade de se adaptar muito bem, né? Então, eu acho que a gente vai se adaptar muito, né? O que às vezes assusta é a velocidade com que tudo isso está acontecendo, mas eu acho que isso só mostra que é mais importante a gente ficar aprendendo a vida toda, né? Assim, ficar com a mente aberta, se qualificando, porque as coisas estão mudando muito rápido e é uma realidade, mas sem ter medo, né? Obviamente, porque eu acho que as coisas vão nos ajudar muito nas nossas vidas, no dia a dia também. Fantástico. Recentemente eu comprei um livro, o nome do livro é Consciousness, né? E tudo que você falou entra muito nesse preceito, porque você falou assim, é algo legal, fez um gancho com a Revolução Industrial, e o que eu percebo, né? O ser humano, a gente tem ali processos de evolução natural, né? Se a gente for olhar desde a caverna até agora, quantos passos a humanidade já não deu, né? A gente viu um foguete pousando e a gente falava sempre, nossa, foguete não dá ré, eu acho que é essa a frase. Então, é aquela concepção do estado de consciência e como eu uso aquela tecnologia, como eu uso determinada fala, como eu uso as ferramentas e tudo aquilo que está ao meu alcance. Então, tudo parte do pressuposto da consciência do ser humano. Então, aí ela é boa? Ela é boa. Ela vai substituir um trabalho? Não, ela vai readaptar o nosso trabalho. E até tem aquela obra lá do Homo Sapiens, né? Que ele trouxe uma visão muito lúdica. Porque, na verdade, a grande sacada é que a gente siga mais o nosso intelecto. Então, dentro desse conceito, se a gente for parar para pensar, você tem algum caso prático de uso que você usou a IA e você percebeu, poxa, fez sentido, me ajudou e o outro não? Tem algum exemplo? Eu ainda uso o meu, assim, tipo, de forma muito limitada, né? Para falar a verdade, né? Eu acho que é preciso até me informar mais, né? Estudar mais sobre o assunto, né? Mas eu pessoalmente uso mais para resumos, para formular ideias, né? Por quê? Porque não é uma coisa que eu não conseguiria, mas é uma coisa que vai muito mais rápido, né? Assim, e é tipo alavancando, né? O trabalho, a gente incrementando as coisas, né? Acho que fica uma coisa bacana, né? Mas eu tenho um comprometimento comigo mesmo que eu vou até me formar mais, né? E ficar criando mais casos, né? Para utilizar no meu dia a dia, porque eu acho que ainda estou na ponta do iceberg, né? Porque é uma coisa que vai dando muito mais exemplos e alavancando muito mais nosso trabalho nos próximos meses, né? E é absurdo que durante a sua fala você também trouxe a questão do tempo, né? Eu acho que é notório como os nossos dias eles são menores. Já reparou para pensar? Exato. Eu acho que cada vez, né, corre mais rápido, né? Eu me pergunto se isso é uma coisa humana, né? Que talvez na vida humana, né? Eu acho que quando a gente é jovem, às vezes a gente fica impaciente porque se acha muito nova e o tempo passa. Eu me lembro quando era tipo 5, 6 anos de idade, sempre pensava, demora muito, um ano demora muito, né, para passar. Quando a gente fica mais velha, né, e na medida que mais velha fica, acho que é a sensação que eu tenho, pelo menos, né, não sei, não posso falar das outras pessoas, mas eu acredito que muita gente sente igual, né, que o tempo passa cada vez mais rápido, né, os dias passam mais rápido, as semanas passam mais rápido, os meses e os anos passam mais rápido. É uma aceleração, né, constante, né. E acredito que na medida que as coisas estão se desenvolvendo, né, e as informações estão cada vez mais, né,
eu acho que a sensação deve ser essa mesmo, né? Que passa mais rápido. Né? Eu também posso falar por mim que eu sinto passar assim profundamente. Não é só pela vida dinâmica, mas eu também enxergo esse timeline dos períodos da vida, igual você falou, infância, né? Meu pai saía para trabalhar e eu ficava ali também contando os minutos para ele chegar e ele nunca chegava. E é engraçado que hoje, em outra situação, ele já veio, ele já foi. Aí, olha só, eu tô numa dinâmica de trabalho. Aí meu pai fala, eu vou passar na sua casa. Aí eu chego tarde, ele fica comigo 1 hora e tal. E antes, a vida é um negócio muito complexo, muito insano. Então eu vejo a IA como uma oportunidade de readequação para que a gente equalize o tempo. Porque você Sim. falou algo muito bonito, assim. Bonito que para mim tudo é bonito. Eu aprendi a falar que tudo é bonito e agora acho que a vida fica mais leve assim. Acho não, tenho certeza. Então todo mundo fala que tudo é bonito que é melhor. Escuta isso, hein? Você falou assim, eu uso para fazer resumo. E às vezes, eu também uso para fazer resumo de alguma tese, alguma coisa. O resumo da IA, às vezes, fica melhor do que o meu. Se eu fosse parar, ticar, arriscar. E aí, é aquilo. Eu já conheço a matéria, fui lá, fiz um resumo. Poxa, eu ganhei tempo para fazer uma coisa que, no seu caso, é estar com alguém, dialogar com alguém, porque você lida com isso. Você é o quê? Você é uma entidade de relacionamento. Sim. Então, é aquilo. Aonde é como se fosse uma bolsa de ações. Que ação vale mais? Óbvio, é a minha ação do diálogo, não é a ação de eu ficar ali fazendo resumo, entende? Então, essa ideia da concepção da consciência, em você usar definitivamente de uma forma muito realista e positiva aquilo que você tem disponível, transforma o seu cotidiano. Exatamente. Eu não sei quem falou, mas foi uma pessoa muito inteligente. Falou que 15% do sucesso são conhecimentos técnicos e 85% são relacionamentos, né, entre humanos. Claro, a gente pode discutir agora esse percentual e, dependendo da área que você está aplicando, é diferente. Né? Acho que na contabilidade, talvez, né, muda um pouquinho. Não, mas... ele fala com números. mas eu acho que a ideia é clara, né? O tempo, né? E a atenção, o tempo que você consegue trocar ideias é muito importante. E como que você falou, você consegue ganhar esse tempo, né? Usando o IA, né? E isso que importa, né? Porque ele nos dá esses momentos, né? E é muito importante, né? Eu concordo 100% com você. Antigamente a gente tinha mais tempo para tudo e tal. E hoje são momentos escassos, né? E muito limitados. E eu espero, pelo menos, que a IA nos vai dar mais desse tempo precioso. E não adianta achar que ela não será utilizada para fins negativos. Ela não só já é utilizada, como a probabilidade disso é natural. Isso faz parte da natureza humana. Nem todo mundo segue o rito do bombo positivo. Então, não adianta, é a mesma coisa. A gente está aqui degustando um vinho, está num momento de leveza, e existem aquelas pessoas que transformam o vinho em um artifício para ser feliz. Sim. Então, é tudo o quê? Um estado de consciência. Exato. Como que você falou, né? Eu acho que a IA ela acelera, né? As nossas vidas, ela aumenta o foco nas coisas essenciais, que é a atenção, né? E o tempo, né? E isso são coisas que acho que nenhuma técnica pode, pelo menos até agora, não sei, talvez lá para frente, mas o nosso tempo é escasso, né? E a atenção é muito importante, né? Cada vez mais importante, mais valiosa também. São coisas que a gente tem à nossa disposição e eu espero que a IA vai nos dar mais disso para termos ao nosso dispor. Posso estar enganado porque também, né, as distrações aumentam, né? E assim, muitas vezes, né, se ganha um e paga com o outro, né? Mas aí também depende de cada um, talvez, fazer um bom uso, né, disso, né? Aí é o livre-arbítrio, né? Eu tenho ali um tempo disponível, como eu vou lidar com aquele tempo? Eu vou escolher ficar com meu pai, passando a mão em cachorro, ou eu vou, sei lá,
sair com uma pessoa que eu não aprecio tanto a companhia. E aí já volto naquela frase que eu falei no início, né, na resposta que você me fez. O que eu diria para minha filha, né, por exemplo, né, passa menos tempo, né, na tela e mais na vida real, não virtual, né, porque eu acho que é importante, né, ter um equilíbrio nisso. E apesar de ser cada vez mais atraente, né, e tal, mas acho que é importante a gente ficar fazendo bom uso do livre-arbítrio e, né, não ficar se deixando, né, sugar, né, muito também, porque é uma coisa até chega a ser viciante, né, assim, em muitos momentos, né? Então, porque é uma espécie de recompensa imediata. Exato, né? Tem gente que estuda isso, né? As questões de dopamina, né, e tal, e recompensa imediata e tal, e assim, é fascinante ler essas teorias e também é um pouco assustador, né? Black Mirror. Exato, e depois a gente vê essas coisas aí, né? Gente, eu li um livro, eu vou te falar que você falou meio assustador, eu não aguentei, mas eu li um livro que relata o seguinte, que tudo que o ser humano imagina vai existir, porque o nosso estado mental, ele cria a realidade. Então, quando eu assisti o Black Mirror, eu falei, eu não acredito que existe alguma probabilidade, porque tá tão factível, né? Tudo isso, a gente vê lá, por exemplo, a Neuralink, que é aquela empresa que faz o implante no cérebro. Aí eu vi uma pessoa, um acadêmico, dizendo o seguinte, não, ele criou esta empresa porque ele quer fazer o download do cognitivo dele, né, toda a parte no chip, e ele não quer morrer nunca, ele quer colocar em uma pessoa, e aí como se quer fosse trocar uma o chip, né? Então, gente, aí eu fiquei pensando, não é possível que... E é muito, se a gente entrar nessa, a gente fica aqui a noite inteira, porque é algo assim, avassalador, e eu acho tão legal viver nesse período. O que você acha sobre você estar vivendo nesse período? Você está quantos anos agora? 50 aí? Vou fazer 50 agora no que vem. Opa, pois sem querer. Não, mas foi justo a ponto, né? Tá, isso mesmo. Quando é? É fevereiro. Você é aquário? Não, já sou peixes. Você por isso que você é tão coração. Dizem que, né? O peixes tem muita... Ai, gente, momento... Eu não sou da astrologia, mas eu gosto de saber um pouco de cada ciência. Não, mas é bom. É bom, eu adoro isso. Eu sou geminiana, né? Então, geminiana é o ser curioso. Peraí, deixa eu comer um pouco de cada fonte, aí o cérebro explode. É muito legal, muito legal. É muito legal. É ar, né? Isso, é ar. Voando, né? Não, é muito bom, né? Essas coisas. Mas eu acho que acho que cada um vive no tempo perfeito, né? Claro que a gente sempre se pensa, se vivesse 1000 anos atrás, né? Como que seria e tal. Mas eu acho que tem que ser agora, assim. Não vejo que de forma diferente fosse melhor ou pior. Eu acredito até que a gente renasce de certa forma, né? Então, isso é crença, né? Obviamente, mas eu acredito, né, que o espírito, né, ele se desenvolve, né? E quando a gente vê, isso também explicaria, né, de certa forma, né, que também certas coisas melhoram e certas coisas estão sendo desenvolvidas e eu acredito que é importante, né? E que também, não, assim, não acho que a vida termina, sabe, na morte, assim, né? Eu acredito que seja uma coisa contínua, assim, né? De alguma forma ou outra, né? Não sei se, né, a gente fica lembrando dessas coisas, não sei mesmo, mas acredito que a vida continua, né? De certa forma, né? Porque isso eu até prefiro acreditar, né? Porque também se não fosse seria um pouco, né,
Vazio, né? Vazio, né? Um vazio existencial, Exatamente. né? Eu também acredito. Tem muitos pontos de pensar, né? Que, mas alguém tem filho e tal, e aí continua dessa forma. Pode ser, mas eu acredito que, de certa forma, pode chamar de alma ou de espírito, né? Que de certa forma, sobrevive e continua, né? Vivendo nesse mundo, ou talvez até em outro, né? Não sei, né? Não tenho muita... Meu Deus, a gente for parar para pensar nisso, gente, outro mundo. Não, eu acredito totalmente. É muito profundo tudo isso. E aí eu quero te convidar para fazer uma brincadeira que eu não fiz com ninguém. É porque você é bem legal mesmo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o Wilson para conversa. O Wilson. E a ideia é a gente não naufragar, hein? E como é que funciona isso? Eu não sei, eu tive ideia agora. Eu estou pensando no seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e vou jogar bola. E aí... eu vou jogar bola. Aí você vai fazer para mim também. Se a gente não responder a pergunta, a gente naufragou, beleza? Tá. A gente pode não querer responder. Tá. É 3 para cada. Opa. Aí pode perguntar tudo. Família... trabalho, sonhos, reencarnação, os astros, livros. Eu vou começar por aí. Qual é o seu livro favorito que você pode indicar para todo mundo? Ufa. Eu gosto muito de ler, né? E antigamente eu lia mais. Hoje em dia eu me quase policio, né, para ler, né, livros, porque com Netflix e essas coisas assim fica mais complicado assim a gente arrumar um tempo, né, e tal. Mas o livro recentemente que eu li é do Peterson, um escritor canadense, e o cara ele é um pouco polêmico, né, a pessoa, né, porque ele é um pouco político também, né, e eu não entro muito nisso. Eu acho que isso é de cada um, ou gostar ou não gostar, mas o livro dele que eu li chama As 12 Regras para a Vida, né? E nesse livro ele fala sobre coisas bíblicas, né? Ele interpreta momentos que são da Bíblia, como se fosse cenas, né? Assim, e a gente lê, né, na Bíblia, e a gente às vezes não interpreta de uma forma muito... É difícil interpretar, né, porque é complexo, né, mas ele traz isso para ele explica de uma forma muito bacana, que eu acho que tem a ver com a vida de todo mundo, né, por isso que eu escolhi esse livro. Acho que chama As 12 Regras para a Vida. Eu tenho, é esse mesmo. Mas ainda não li. Tem? Tenho, mas não li. É muito bom. Eu recomendo bastante. Eu vou começar hoje, obrigada. Opa. Pergunta? Jogo para você? Mas o que você vai me perguntar? Quando é que você vai para a Áustria a próxima vez? Eu espero ir em dezembro. Porque eu adoro. Em breve? Adivinha o quê? As feirinhas de Natal. Opa, imaginei. Nossa, como eu gosto daquilo. E tomar o poncho? É poncho, né? É um ponche. E eu pretendo, obviamente, esquiar. Mas é um plano, eu ainda não... Mas eu tô muito... Eu já vivi lá, já falei, não é possível, gente do céu. Eu fui agora, né, em junho, no meu aniversário. Olha, eu falei demais, fui, mas vou voltar. Você foi em junho na Áustria? Agora. Você foi agora? Fui em junho. Então, eu estava em Israel, aí aconteceu a guerra, aí eu tive que sair pela Jordânia, e aí eu só consegui voo do Egito para a Áustria, porque estava... Na verdade, do Egito eu podia... É uma razão não tão legal, mas, assim... Mas, assim, foi um momento de...
A Áustria, para mim, é como se eu me reconectasse com algo muito profundo dentro de mim, porque eu amo arte, você sabe. E eu ando ali, vou de museu em museu, aí eu vou à ópera, e aí eu sinto uma quietude. Se eu pudesse resumir a experiência da Áustria na minha vida, é quietude. E hoje em dia, a quietude está em falta. Por isso que eu volto sempre, pretendo voltar. E eu vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida lá, né? Depois eu te conto, não posso falar ao vivo isso. Pergunta para você, qual é o seu artista favorito? Você é austríaco, né? Eu tenho que perguntar de arte. Artista favorito você fala em qualquer área. Poxa, isso é uma, assim, nunca me perguntei assim, né? Assim, é difícil, nem consigo responder de uma forma, assim, acho que satisfatória para você, porque é tão difícil comparar, né, as artes, né, assim, a literatura com pintura, com música, então é muito, muito difícil, mas deixa eu pensar. Eu não consigo nomear uma pessoa assim, de... 3, então. Aumentou. Agora você Não, de diretor de filmes são os irmãos Aronofsky, né, que eu acho tão impactante, né, o trabalho deles. E assim, eu estou seguindo eles desde os anos 90, né, começando com Pi. Nossa, eu amo Pi, eu não acredito. Que é um dos meus filmes preferidos, né, e depois o Black Swan, né, desculpa, Black Swan não, Requiem for a Dream. Amo e também. Depois o The Wrestler, né, deles, né, então... e até agora, né? Então, o Mine, né? Que é um filme... A Fonte da Vida também é deles. É com a Rachel Weisz, é assim. Não é do Terrence Malick? Não. Pode pôr no Google. É assim, acho que eles têm um trabalho muito impactante e assim, então eu escolho eles como diretores de filmes, assim, que eu posso dizer que são... É muito, muito bom. Muito. Pergunta... Você pensa em viver fora do Brasil? Sim. Que lugar você imaginava? É sério? Eu acho que... eu desejo, em uma fase madura da minha vida, envelhecer na Áustria, sem sombra de dúvidas. E antes disso, Estados Unidos. Interessante isso, porque eu estou realmente... o que é legado para você? É uma pergunta muito boa que até já me fiz algumas vezes, né? E assim, às vezes a resposta muda um pouquinho, né? No decorrer dos anos. Eu acho que hoje talvez seja uma vida bem vivida, e o que é uma vida bem vivida? Talvez uma vida que você fica contente consigo mesmo, tendo uma paz, né? Que você consegue dormir, você consegue se olhar no espelho pensando, não fiz, né, nada que não deveria ter feito, assim, né? Talvez sendo um exemplo
os seus filhos, né? Que eu só tenho uma filha, mas esperando ser um bom exemplo, né? E assim, talvez contribuindo para que este mundo se desenvolvesse na direção que a gente queira, né? Assim, isso não... Antigamente, talvez pensava que teria que ser um legado mais... coisa mais... alguma arte, alguma coisa, alguma teoria, Mas hoje em dia eu acho que não sei se baixei um pouquinho os padrões, os critérios, mas eu acho que isso já é um bom começo, viu? É lindo. Então eu vou perguntar onde que se vê em 5 anos está aqui? Nossa, 5 anos. A gente já fez tanto esse exercício na vida, né? Então, sem sombra de dúvidas, consolidar porque a gente clusterizou, né? Agora a gente tem uma divisão de negócio nos Estados Unidos. Então a escala nos Estados Unidos para mim é algo extremamente importante. Remunerar as pessoas que estão comigo no Brasil com essa frente de ganho em dólar, né? E isso para mim é muito fundamental. Você respeitar quem foi leal e compartilhou dos seus sonhos, para mim é algo muito... entra no que eu responderia como parte de um legado. E outra coisa que eu desejo muito, muito, muito em 5 anos é que o Brasil realmente construa um ecossistema que faça sentido para o empreendedor brasileiro. Porque quando você empreende, eu lembro quando eu comecei sozinho, você já sabe a história. Mas existe uma curva, que o empresário brasileiro é como se fosse uma estrela cadente, né? Ele nasce ali até 3 anos, né? Tem o say goodbye. E a gente está lidando com o quê? Com todo o pilar de sustentabilidade de um país. E isso é muito preocupante, porque eu vim de uma educação pública, precária, eu enfrentei um SUS. Então, a única coisa que pode mudar uma nação é efetivamente a economia, né? E quem rege a economia é quem empreende. Então, isso para mim é notório. E eu enxergo que o nosso trabalho como empresa, não estou fazendo marketing, realmente dediquei minha vida inteira a isso, né? Eu não casei, não tive filhos por enquanto e eu sei que não é à toa, sabe? Cada pessoa é escolhida para uma missão específica e etc. E essa missão, né, que eu recebi é uma missão que tende a contribuir. É como se eu estivesse plantando várias sementes em vários lugares. Quando a gente pega um projeto, aí quando eu pego um projeto, automaticamente às vezes eu tenho que contratar. Então esse ecossistema para mim é muito bonito. Então em 5 anos eu quero ver esse ecossistema muito forte e contribuindo significativamente para o país que eu nasci. Eu não nasci aqui à toa, não é? Então é isso, é a consolidação do business alinhado com a sociedade e, obviamente, muito bem nos Estados Unidos. Muito bem. Olha só, foi muito legal, isso eu nunca fiz. Vamos aqui encerrar, eu quero te agradecer, foi um papo super leve. Eu não te conhecia tão bem assim e você é uma coisa muito legal em comum, porque Pi para mim é fantástico, eu amo todas as obras, até falei da Fonte da Vida, se você não viu, acho que você viu, mas... Acho que eu vou ter que buscar agora, né? Vai ter que buscar. Mas eu também achei Riquinho por um sonho, então a gente tem umas coisas em comum, tá vendo? É muito bacana você conhecer o humano. Hoje a gente brincou um pouco aqui de conhecer o humano. Sim. É raro, assim, hoje em dia, né? Tudo através, né, de filtros, né, online e tal. Então, realmente foi um bom bate-papo para conhecer também melhor. Foi. E eu pensei numa coisa, é um presente para sua filha, para sua família. Ver esse lado seu. Porque você eternizou um monte de coisa aqui. Você eternizou. É interessante, né? Assim, a gente fazer esse exercício, né? Porque é uma coisa que a gente fica direcionando mais os pensamentos, né? Do que no dia a dia, às vezes, a gente vive, né? E
vive sem focando muito nas coisas, mas é bom assim às vezes a gente chamar a atenção às coisas que são importantes, né, para nós. E gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. E em 5 anos você faz o checklist comigo? A gente repete. Não, daqui 5 anos eu vou te procurar e falar assim, olha, bati essa meta. Também. Eu quero bater todas, porque eu sou meio exigente com isso. Mas obrigada, muito carinho, muita admiração. Obrigado, viu? A gente vai repetir, porque eu acho que isso é muito legal. E é isso.